trocou de dono, às vezes muda a clientela. Isso é uma coisa até normal. Eu já mexi com empresa e já vivi isso na pele. Quando o pai de Hurão faleceu, os clientes deram uma diminuída. E quando falta o cliente, para quem empresa, para quem tem loja, falta recurso, porque quem vive de venda sabe que não pode faltar o cliente. Então Hurão enfrentou a primeira crise da sua vida. Que crise foi essa? Não tinha cliente. E eu sei, irmãos, que é muito interessante quando alguém está desempregado. Para vocês terem uma ideia, falando de desemprego, de crise financeira, eu tive aqui em Garanhuns, pastoreei lá a igreja uma época, e teve um casamento que eu fui ser testemunho lá no fórum de Garanhuns, e a juíza da 9ª Vara da Infância de Recife estava celebrando esse casamento, e ela disse: gente, eu estou horrorizada, porque quando terminar aqui essa celebração, eu vou assinar uma pilha de divórcio. Ela fez assim com a mão, uma pilha de divórcio desse tamanho, e ela disse assim para a gente: pasme os senhores, a maioria desses divórcios não foram traições. O problema desses divórcios aqui, nós constatamos que foi problema nas finanças do casal. Por isso que a igreja tem curso para ensinar sobre finança, é muito importante, porque às vezes o inimigo está agindo no seu casamento, na sua família, por causa de uma crise financeira, e você tem que ter estabilidade. Eu sempre digo que a vida do cristão é uma vida igual a roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora está no meio, outra hora está embaixo, e você tem que aprender a conviver. Quando não dá para pagar uma pizza, paga um cachorro quente para a esposa, mas você não pode parar de ser uma pessoa que tem relacionamento na sua casa. Então esse moço chamado Hurão enfrenta essa crise, porque faltou o cliente, ele não tem como trabalhar. E a outra situação complexa na casa dele, pastor Leandro, é que a mãe dele estava viúva. E a gente sabe, quem conhece um pouquinho da cultura de Israel, a gente sabe que uma viúva em Israel não tinha nenhuma regalia, pelo contrário, havia uma rejeição muito grande com as viúvas. É tanto que Deus um dia usou um profeta e disse assim: eu sou o Deus que sou pai de órfãos e esposo de viúvas. Foi necessário Deus entrar na questão das viúvas. Hoje não, graças a Deus que as viúvas, às vezes o esposo deixa uma boa pensão, deixa algum recurso, mas em Israel não tinha apoio de governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. As viúvas sofriam pra caramba, irmãos, naquela época, e sem contar com a rejeição e outras coisas mais que acontecia. Então Hurão agora tem que conviver com a sua crise financeira, está desempregado, e é horrível estar desempregado. Eu me lembro que na época que eu fiquei querendo casar, que eu me apaixonei, eu não podia nem convidar a namorada para tomar um sorvete, desempregado. Então eu sei o que é uma crise de desemprego, é horrível. E tomara Deus que você não passe essa crise, que Deus abra a porta para você. Mas deixa eu continuar para você entender onde é que eu quero chegar. Hurão está vivendo a crise por falta de cliente, está numa crise financeira. Hurão está vivendo esta crise em ver a sua mãe sofrer essas rejeições. E tem um outro tipo de crise que Hurão descobriu, ou seja, Hurão enfrentou, que eu descobri. Eu fui pesquisar sobre o nome, o significado do nome Hurão ou Irão, que é a mesma coisa. Esse moço, o nome dele significa: o meu irmão vai ser honrado e exaltado, eu não. Os judeus colocavam o nome profético nos filhos. Eu não sei onde é que o pai de Hurão estava com a cabeça quando colocou esse nome no filho. Porque quando um judeu ia colocar um nome no filho, ele colocava um nome profético, um nome que abençoasse, um nome que incentivasse. Era mais ou menos isso que acontecia na cultura judaica. E quando Hurão descobriu o significado do seu nome, aí a tristeza tomou conta do coração dele, porque nem o nome do camarada está favorecendo ele. Tem fases na vida, irmãos, que parece que nada está a seu favor, está tudo contra, está desempregado, não tem bênção no nome, tem que sofrer com a viuvez da mãe, a mãe também não tinha recurso, talvez o pai não deixou muita coisa. Então tem uma crise instalada dentro da casa de Hurão. Porém, enquanto Hurão está vivendo esta crise, o texto diz que ele é um moço sábio, talentoso e experiente. Ele tem qualificação, mas faltava oportunidade. Eu vim pregar nesta noite e tenho ciência do que vou falar para algumas pessoas que estão neste
neste culto que você tem todas as qualificações necessária para exercer uma determinada profissão, mas está faltando uma coisa chamada oportunidade. E é bem verdade que a oportunidade ela pode ser dada por homens, é normal alguém facultar a você uma oportunidade, mas existem oportunidades que virão até você, que os homens não vão proporcionar. Essa oportunidade vai vir lá de cima, o dono do céu vai trazer a existência aquilo que ainda não existe sobre você. Por isso que naquela madrugada Deus me deu essa mensagem, para hoje eu subir nessa tribuna e dizer para você que o Deus das oportunidades está nesse culto nessa noite. Você acredita nisso? A oportunidade de Urão está sendo gerada, pastor Leandro, onde ele menos espera. A oportunidade de Urão está sendo gerada lá no palácio de Salomão. Salomão está construindo o templo para Deus, está construindo um palácio. E Salomão entendeu que precisava de alguém que tivesse talento, que fosse experiente e fosse sábio em tudo que se diz respeito ao bronze. Sabe qual era a distância da onde Urão morava lá para Jerusalém? 591 quilômetros. O rei não sabia nem quem era esse moço. Talvez vai ter oportunidade na sua vida, que elas vão acontecer porque alguém vai citar o seu nome em uma reunião. Alguém vai indicar você. Você se preparou? Eu vou repetir o que já disse aqui. Você se qualificou, você se preparou, mas a oportunidade não chegou. Mas ela vai chegar em nome de Jesus Cristo. Ela vai chegar e você vai dar glórias a Deus na terra. Parece que eu estou vendo você pegando o envelope da gratidão, trazendo uma oferta desse tamanho. Porque Deus ainda vai fazer na terra, viu? Naquele dia Salomão faz uma pesquisa, aonde é que tem alguém que trabalha com bronze? Irmão, tem muita gente que sabe dos seus defeitos, mas tem muita gente que sabe das suas virtudes. Alguém apresentou para o rei o moço chamado Urão. Salomão, tem o filho da viúva, o filho do falecido Irão. O menino é talentoso, o menino é bom. Salomão disse: ele está trabalhando em quê? Não vai ser complicado tirar ele do trabalho, não, ele está desempregado. Deus permitiu a porta fechar para Urão. Eu vou explicar uma coisa para você aqui que é crente. Tem coisa, meu irmão, que acontece com a gente, que a gente não queria que acontecesse. A gente não projetou que aquilo acontecesse, mas aconteceu. E agora você vai se desesperar? Não. Agora você vai olhar para cima, porque tem alguém lá em cima que conhece as suas necessidades, que sabe do seu endereço, sabe quem você é, e ele sabe a hora certa de abrir porta para você. Eu creio nisso. Você crê comigo? Não deixa eu pregar sozinho, não. Disseram para Salomão: ele está desempregado, o rei. O texto diz aqui no capítulo 7, versículo 13: enviou o rei Salomão, a minha Bíblia chama missionários a Tiro, a fim de que trouxessem Urão. O nome dele foi citado. Salomão disse: já que ele está desempregado, vamos contratar ele. Já que ele está precisando de um trabalho, vão buscar ele. E diga para ele que ele pode vir para Jerusalém. E quem é que mora com ele lá? Mora a mãe dele, que é viúva. Traz ela também. Aqui ele vai ter casa. Ele vai ser funcionário do rei. Irmãos, para Deus mudar a sua situação é no estralar de dedo. Deus não precisa de conselhos de homem, não. Uma certa vez, no tempo da crise de Jó, ele ficou bravo com Deus. Aí Deus apareceu a Jó no capítulo 38, versículo 1. Deus disse: Jó, cinge-te como um homem, e eu vou conversar com você. Eu vou lhe perguntar, Jó, e você vai me responder. Já que você quer
um gabinete comigo? Você quer uma conversa comigo, Jó? Jó, eu vou fazer a primeira pergunta: aonde você estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Jó não tinha resposta, porque Jó nem existia. Deus disse: vou fazer a segunda pergunta: aonde você estava quando eu criei o grande Leviatã para andar nas águas dos mares? Jó disse: eu também não existia. Aí Jó se emudeceu. Aí Deus disse: agora eu vou lhe aconselhar para você saber que eu trabalho na hora certa. Deus disse: Jó, comece a orar pelos seus amigos, porque eu vou mudar o seu cativeiro. Enquanto você está aqui, os bastidores da sua vida estão se movimentando. Hurão nem sabia que o nome dele estava no gabinete do rei. Hurão nem imaginava que o nome dele estava nos lábios do rei Salomão. Você vai ver que valeu a pena a faculdade que você fez. Você vai agradecer a Deus pelas noites e noites de leitura, de estudo. Você vai ver que valeu a pena, porque a oportunidade vai chegar para você. Deixa eu dar uma enfeitada aqui na história. A carruagem de Salomão chega na porta da casa de Hurão. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Reis 10 que os criados de Salomão se vestiam tão bem. Esse negócio de querer andar meio feio, desarrumado, está fora de cogitação, viu? Um dia desse eu saí de casa com a gravata de uma cor, o paletó de outra, a camisa de outra. Minha esposa disse: vai para onde? Vai para a igreja? Assim é. E tu não vai pregar? Ela disse: mude, que mulher entende de etiqueta, né? Os servos de Salomão se vestiam tão bem. Eu li uma história sobre o dia que a rainha de Sabá foi a Jerusalém provar Salomão. Salomão disse para o seu criado-chefe, o chefe dos criados: vai lá na entrada da cidade e recepciona a rainha de Sabá, para ela ver como é que a gente faz aqui em Israel. O camarada foi todo elegante. O historiador diz que ele recebe ela na entrada da porta de Jerusalém. Quando ela viu o cara tão bem elegante, tão bem vestido, tão educado, ela se ajoelhou e disse: ó poderoso rei Salomão. Ele disse: não, sou eu não. Eu só sou o chefe dos criados. Eu sou aquele que lidera os criados de Salomão. No capítulo 10 de 1 Reis, a Bíblia diz que ela ficou maravilhada com a forma deles se vestir, com a forma dos servos de Salomão se comunicar um com o outro, se tratar um ao outro. Isso é interessante, porque eles eram orientados por um rei da terra. Imagine a igreja de Cristo, que é orientada pelo rei dos reis e senhor dos senhores. A carruagem real está na porta da casa de Hurão, está na porta da casa da viúva, está na porta da casa do desempregado. Cidade pequena, todo mundo se conhece. Daqui a pouco todo mundo, os vizinhos estão tudo olhando para a casa de Hurão. O que é que Hurão roubou? Que a carruagem real está na porta da casa dele. E quando os mensageiros do rei chamam Hurão, conversam com ele e dizem para ele a proposta do rei. Irmãos, parece que eu vejo o sorriso no rosto da viúva, porque ela estava percebendo que Deus estava mudando a situação da casa dela, do filho dela. E você sabe, se tem uma coisa que uma mãe faz, é torcer pelo filho. Quantas mães nós temos aqui? Levanta a mão, só as mães. Deixa a mão levantada para eu profetizar. O seu filho não vai ser, ele é um projeto de Deus. O seu filho vai lhe dar orgulho na terra. Compre umas roupas extra, mulher, porque você vai participar de algumas formaturas do seu filho e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora, quem quer que Deus levante seu filho para o ministério? Levante a mão. Seu filho vai ser um porta-voz de Deus nesta geração. Se você crê, já que está com a mão levantada, dá um glória para o dono do céu. Você não está na Deus é amor não, mas pode bater palma para Jesus. Lá nós batíamos com fogo.
Pastor Leandro, Salomão fechou o contrato de trabalho na própria casa, já assinou a documentação do rei e foi para Jerusalém. Diante dos olhares duvidosos dos vizinhos, dos conhecidos, mas ele foi em direção da bênção dele. E é interessante que quando ele chega em Jerusalém, irmãos, quando Deus dá a bênção, Deus destaca, Deus dá moral, Deus honra. É isso que acontece. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu trabalho na obra de Deus há mais de 30 anos. Eu fui pastor de igreja que os crentes às vezes não tinham uma condição financeira para comprar nenhuma bicicleta. Mas a igreja brasileira sempre orou para Deus prosperar, e Deus tem feito coisas grandes na vida dos crentes. Hoje nós temos crente. Pastor, eu preguei numa igreja esse dia agora no Maranhão, estou vindo de lá. O prefeito da cidade é crente pentecostal com 80% da aprovação dos eleitores, e eu fiz uma pregação lá, aceitou Jesus 5 almas. Tem crente empresário, tem crente farmacêutico, tem crente em vários segmentos da sociedade que Deus tem honrado, crente gerador de emprego. Quem está fazendo isso é Deus, porque tem um povo fiel a Deus, e riqueza nunca impediu de ninguém ser fiel a Deus. Senão Abraão não era fiel, Davi não era fiel. Quem impede da gente servir a Deus é a avareza, o amor excessivo a bens material. Mas quando você é crente liberal, se prepare, porque você vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado. Você vai ter dinheiro até para comprar meus livros, tudo de uma vez. Eu saí daqui feliz. Hurão está em Jerusalém. Tudo que o rei coloca na mão dele, ele faz com excelência. Meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus aqui para algumas pessoas que estão aqui nesse culto, que Deus está dizendo ao meu coração, que você tem complexo de inferioridade. Você se acha incapaz de algumas tarefas que chegam na sua mão. Deus vai curar você do complexo de inferioridade e vai destacar você. E não tenha medo das adversidades, porque Deus está com você todos os dias da sua vida. Você tem mais talento do que você imagina. Hurão é talentoso, o texto diz que ele é sábio, ele é um camarada experiente, mas não tinha oportunidade. Mas a oportunidade chegou. Agora tem uma coisa interessante que a gente precisa pensar aqui, à luz da Bíblia. Oportunidade não vai chegar para quem não está preparado. Viu? Eu conheci uma jovem pregadora, eu estava numa manhã lá em Joinville, acho que foi em Joinville, uma cidade do sul. E aquela menina disse que ela passou um bocado de tempo vivendo uma verdadeira crise existencial, porque ela tinha um tio pregador, que era um espelho para ela, era um segundo pai. Ela se espelhava naquele homem. E ela disse que muitas vezes ouviu Deus dizer que ia levar aquele homem por vários países. E aí ele passou o tempo, ele envelheceu e chegou uma época que Deus levou para a eternidade. E ela disse que entrou em crise, pastor. Por que Deus não cumpriu a promessa? Aí ela disse que foi orar e jejuar. Deus, eu estou confuso. O Senhor disse que ia levar meu tio para pregar nos Estados Unidos, ia levar para a Europa e nunca levou. O Senhor levou, ele foi para a eternidade. Aí Deus disse para ela, depois de muito tempo de oração, Deus disse para ela: minha filha, eu sempre falei que ia levar e levaria, mas ele nunca quis tirar o passaporte. Ou seja, ele nunca se preparou. Deus usou uma profeta daquela um dia para mim, disse assim: tira o passaporte que eu vou levar para pregar na Europa. Eu disse: eu sou do sítio. Ela disse: Deus vai te levar. Eu corri para a Federal rapidinho, mas a esposa. Meu irmão, Deus é um Deus de promessa. Preus ainda fala na terra. Pastor, mas Deus não falou comigo. Mas tire seu passaporte, vá lá, deixe guardadinho que vai precisar. Faça isso. Eu preguei, irmãos, uma vez Deus me usou, de vez em quando Deus quer usar crente, Deus usa. Eu estava pastoreando uma igreja, ó lugar de dificuldade. E um dia Deus disse para mim: diga para os crentes que abram conta bancária, que eu vou trazer uma situação que vou abençoar ele. Eu obriguei os crentes a abrir a conta. Eu digo: abre uma poupança para não pagar taxa. Porque Deus falou comigo irmãos, foi muito forte o que Deus fez. Deus visitou aquela cidade e Deus começou a abençoar certos crentes. Tem um amigo meu que até hoje ele se lembra, ele diz: pastor,
quando o Senhor mandou, eu tinha até raiva de banco, mas eu fui abrir e Deus criou uma situação e eu recebi uma grana muito alta. Deus está no controle da sua vida. O nosso Deus é um Deus que trabalha nas causas sobrenaturais na terra. Hurão pega a planta do rei Salomão e faz tudo com eficiência, com qualidade, mas é interessante que a Bíblia diz que o rei manda ele fazer 2 colunas com 8 metros e 40 centímetros de altura e coloca uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Quem ia chegando em Jerusalém, no templo, via essas colunas. A coluna do lado esquerdo, ele mandou colocar o nome, Deus mandou colocar o nome de Jaquim, que significa Deus estabelece. Quem olhava para aquela coluna dizia: o Deus do rei Salomão é um Deus que estabelece. O que é que tem para Deus estabelecer na sua vida? O que é que tem para Deus fazer, irmãos? Eu estava pensando essa semana, depois que eu li esse texto, que José, Deus estabeleceu ele governador do Egito. Uma noite o cara dormiu na cadeia prisioneiro, na outra noite dormiu em uma casa dada por Faraó, governador da terra do Egito. E tem mais, se você ler a história dos faraós, antes de José, nunca houve governador no Egito. Depois de José, nunca houve governador, porque foi um cargo exclusivo, criado por Deus, porque quando Deus quer fazer um negócio, Ele faz na terra. Quem crê que Deus faz quando Ele quer fazer? Eu não gosto muito disso não, mas diga para o irmão do lado: Deus vai fazer, viu? Se ele sorri é porque ele crê. A primeira coluna, Deus estabelece. Eu vou profetizar que Deus vai estabelecer algumas coisas na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua família. Deus vai estabelecer projetos e vai concretizar, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Você não sabe o tanto que Deus se alegra em ver você sentado no culto ouvindo a palavra dele. A segunda coluna, o nome da coluna é Boaz. Ela tem 2 significados. Primeiro, ela significa Ele é o Todo-Poderoso. Deus não é só poderoso, porque poderoso tem político poderoso, existe homens poderosos, existe muita gente poderosa que tem o poder de fazer muitas coisas. Agora, a Bíblia destaca que Deus está acima dos poderosos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele tem ciência de todas as coisas. A Bíblia diz em Daniel 2:21 que Ele remove reis e estabelece reis. Ele muda os tempos e as épocas. O Deus que você serve, o Deus da Bíblia, uma das especialidades dele é fazer mudança. Ele é um Deus que se movimenta na terra. Você sabia que o trono de Deus no céu é móvel? E ele se move. A Bíblia diz em Ezequiel que o trono de Deus se move sobre a terra. Esses dias tinha 2 pastores conversando lá no apartamento, e daqui a pouco passou aquela nuvem branquinha. Aí um pastor daqueles bem pentecostal disse: Deus acabou de passar na janela da minha casa. O outro olhou para ele assim e disse: como assim, pastor? O senhor está com meninice, está inventando coisa? Ele disse: não, meu filho, a Bíblia diz que as nuvens são a poeira dos pés de Deus. E passou um monte de nuvem aqui na janela do apartamento. Se passou a poeira dos pés de Deus, então Deus está passando aqui na frente do meu apartamento. É um exagero, pastor, mas fé não se discute. Eu já vi irmão chegar para me dizer: pastor, ore aqui para Jesus curar minha calvície. É fé, meu irmão. Eu já vi a fé, cada um tem um tipo de fé. Eu já orei por cada tipo de problema que você nem imagina. E eu oro mesmo. A única coisa que eu não oro é quando alguém traz uma foto, que é danado para umas amantes trazer umas fotos. Aí eu pergunto logo. Aí eu não vou me arriscar a entrar em problema alheio, arrumar problema com o céu. Agora, orar por necessidade A ou necessidade B de uma pessoa, o nosso dever é orar, pastor, porque quem vai fazer é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele é Deus. E Deus não está obrigado a fazer para a gente reconhecer Ele não, igual o Delino Marçal canta. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Segunda coluna, Ele é o Todo-Poderoso, e ela tem outro significado também. Nele há força. Em Deus há força.
Em Deus há poder. Em Deus há autoridade. E uma coisa que eu preciso dizer a vocês, para quem gosta de orar e chorar. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 5. Deus vê lágrimas e ouve oração. Meu irmão, se você bem soubesse, você pegava os problemas da sua família e trazia para cá para a oração. Tem uma menina aqui, tomara que ela tivesse gente da família dela aqui em Garanhuns, onde eu pastoreei. Essa menina trabalhava numa loja e o gerente começou a perseguir ela. E a irmã dela congregava comigo. Ela não era da igreja, mas a irmã dela a tia dela congregava comigo. E eu sempre dizia, eu queria ser crente igual a irmã Elaine, que mulher crente, ela chegava no culto chorando e saía chorando de alegria. Ela ia dar um testemunho e começava a chorar, que as lágrimas rolavam. E um dia ela chegou, disse, numa quinta-feira, disse, pastor, ia chorando, viu? Vamos levantar a igreja em oração, porque a minha sobrinha, depois de muitos anos de trabalho, vai pedir as contas, ela está sendo perseguida lá, mas vamos orar para Jesus dar uma vitória para ela. Oramos na quinta-feira, passou sexta, sábado, no domingo a sobrinha dela disse para ela, tia, amanhã eu vou levar a minha carteira de trabalho, vou passar no RH e vou pedir demissão. Eu não suporto mais tanta perseguição por parte daquele gerente. É uma coisa fora do comum, eu não tenho mais estrutura para suportá-lo. Mas a irmã Elaine e a igreja tinha orado. E Deus vê lágrimas e ouve oração. Quando chega segunda de manhã, tem um recadinho na recepção da empresa. Elaine, o dono da empresa, não era o gerente, era o dono da empresa, veio de Recife e quer falar com você com urgência no escritório dele. Tem um escritório dos donos da empresa. E ela ficou meio assustada e foi, ela disse, não vai precisar nem eu pedir demissão, já vão demitir, com certeza o gerente deve ter feito um inferno. Quando ela bateu na porta, o dono da empresa mandou ela entrar, e recebeu ela tão bem, apertou na mão, mandou sentar, mandou a funcionária trazer uma água para ela, quer um café, quer um suco. Ela disse que ficou meio assombrada. Aí ele disse para ela, olha, veja bem, uma das razões de eu lhe chamar aqui, é que a gente fez uma pesquisa e descobriu entre os nossos quadros de funcionários, que você é a pessoa mais capacitada para assumir a gerência dessa empresa. Ela disse, como assim? Isso não é porque a gente demitiu o gerente atual, ele estava fazendo um desvio de dinheiro da empresa. Ela contou o testemunho do jeito que ela contou, estou recontando para vocês, e a gente teve que demitir ele por justa causa, e a gente precisa de uma pessoa para a gerência, e você tem todas as qualificações. Aquela que levou a carteira de trabalho para pedir demissão, agora foi graduada, agora subiu de carga, agora vai mandar na empresa. É isso que Deus faz quando você intercede pela família, porque nele há força. Ande na força de Deus, que os seus projetos serão estabelecidos. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Levante sua cabeça, porque você faz parte de um exército vencedor. Eu sei que tem crise, que tem dias maus, que tem dias que você não queria nem sair de casa, mas você chegou aqui, e é por isso que Deus está dando essa sacudida em você e dizendo, eu sou o Deus que tenho força, eu sou o Deus que cuido de ti, eu sei o seu nome, eu sei o endereço. Urão mora a 591 quilômetros de Jerusalém, mas Deus sabia quem ele era, e ele veio para o lugar que Deus havia determinado para ele. O tempo passou, lembrando aos senhores, já estou terminando, viu, pastor? Lembrando aos senhores que Urão ganhou muita grana com o rei, porque quem tem talento, quando você deixa os seus talentos aflorar, você vai ter resultado. Quando você, deixa eu dar um conselho aqui, quem é empresário, for fechar um contrato de trabalho, não se rebaixe não. Eu ensinei para um camarada. Ele pegou um contrato agora de 5 milhões. Todo contrato que ele ia fazer era para ganhar 2 milhões, ele ganhava 1. Se eu não der desconto, o concorrente ganha. Ganha não. Ganha não, porque você é dizimista. Você é liberal para a obra. Não fica dando desconto excessivo não na sua loja, que às vezes lhe dá prejuízo. Segure o seu posicionamento. Meu trabalho é tanto. Mostre suas qualidades. Não fique dizendo para o camarada, não. Se precisar, a gente baixa um pouco. Precisa, não diz isso não, que você vai ter prejuízo. Eu estou dando orientação. Nem projetei isso no sermão, porque tem coisa grande vindo para você, e Satanás é especialista em querer tirar da sua mão, porque se estiver na tua mão, vai abençoar sua família e vai abençoar a casa de Deus.